Fala pessoal, tudo bom? Vim aqui fazer um vídeo rápido sobre MMC de expressões algébricas, que é um tema que muita gente me pergunta, que tem bastante dúvida, então vamos ver se eu consigo ajudar vocês. Vamos lá. Então eu separei aqui em alguns casos. O primeiro caso é aquele que não tem muita graça, né? Porque os denominadores já são iguais. Então o que eu vou fazer? É só eu repetir o denominador. Vou fazer a conta com os numeradores. Sem problema algum. 3x mais 5x vai dar 8x por 8y. E aqui eu poderia até simplificar esse 8 com esse 8, resultando aqui final x sobre y, certo? Sem mistério algum. O segundo caso, a gente vê aqui denominadores que são, digamos aí, primos entre si. Por quê? Porque eles não têm nenhum fator comum entre eles, certo? Então aqui o MMC entre x menos 2 e x mais 2 seria a multiplicação entre eles, certo? É como se eu tivesse aqui um denominador 8 e um denominador 9, né? Que são primos entre si, então o MMC é a multiplicação entre eles. Então aqui olhando a primeira fração, o x menos 2 vou multiplicar por x mais 2 para poder completar aqui o MMC, certo? Porque x menos 2 vezes x mais 2 vai dar o próprio MMC aqui. E no x mais 2 eu vou fazer o inverso, né? O contrário. Se eu já tenho x mais 2, eu vou ter que multiplicar por x menos 2 para dar aí o MMC. Agora, quando eu fizer a multiplicação, vou multiplicar o 3 vezes x mais 2. Embaixo, quando eu multiplicar o x mais 2 por x menos 2, vai retornar aqui o MMC, como eu quero. Então eu vou transformar já em um denominador comum, já direto, certo? Um só. X mais 2 vezes x menos 2, que é o MMC. E a segunda parte eu vou multiplicar 5 por x menos 2. E o x menos 2 vai dar o x mais 2, que é aí o que a gente viu, o MMC. E agora, para resolver isso, o que eu vou fazer? Distributiva. 3 vezes x e 3 vezes 2. Então, vou ficar aqui com 3x mais 6. E o 5 é a mesma coisa. Distributiva. 5 vezes x dá 5x. E aqui vai dar menos 10. Tudo isso no mesmo denominador. E agora é só resolver as contas que sobraram aí, né? 3x com 5x vai dar 8x. E 6 com menos 10 vai dar aí menos 4. Tudo isso sobre o MMC que a gente tinha encontrado, certo? O próximo caso, ficou faltando aqui a perna do outro x. A gente vai pensar o seguinte aqui, pessoal. Antes da gente fazer esse exemplo, vamos lembrar, por exemplo, se eu tivesse que calcular o MMC entre 12, 15 e 18, o que a gente faria? A gente iria fazer aqui a decomposição em fatores primos, dividindo por números primos e depois multiplicar. Só que para eu encontrar o MMC de determinados números, a gente tem duas técnicas. Essa é a primeira. E a outra técnica é eu decompor cada número individualmente. Então, se eu pego o 12 e faço a decomposição dele em números primos, vai ficar desse jeito. Se eu pego o 15, vai ficar 3 vezes 5. Se eu pego o 18, vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado. E aí, para eu calcular o MMC entre eles, o que eu vou fazer? Então, o MMC entre esses números vai ser os fatores primos que aparecem com os seus maiores graus, né, com as suas maiores potências. Então, por exemplo, o 2 aparece aqui e aqui. A maior potência do 2 é essa aqui, 2 ao quadrado. O 2 ao quadrado vem para o MMC. Vou multiplicar pelo 3, que também aparece, com a maior potência dele, que é essa, 3 ao quadrado. E o 5 só aparece 1, então é ele mesmo. Então 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, vezes 5. E essa multiplicação aí vai dar 20 vezes 9, 180. Ou seja, o MMC entre 12
15 e 18 é 180. Mas por que eu estou mostrando essa técnica para calcular o MMC? Porque é essa que a gente vai fazer quando a gente estiver olhando aí expressões algébricas. Então aqui eu tenho x e o x mais 2. O x é o próprio x, né? E o x ao quadrado também é o próprio x ao quadrado, né? Não tem como decompor muito. Então quando eu for fazer o MMC, entre eles, eu vou olhar o fator que aparece, que é o x, mas com o maior grau dele, que aqui é 1 e aqui é 2. Então o maior grau é x ao quadrado. Ou seja, o MMC entre x e x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Então aqui, ó, essa primeira fração, x vezes x, vai dar o MMC, que é x ao quadrado. X ao quadrado, vou multiplicar por 1 para dar ele mesmo. E aqui esse 3, como é inteiro, a gente vai ter que multiplicar 1 por x ao quadrado para dar o próprio x ao quadrado. Então aqui na resolução eu vou ficar com 5 vezes x, 3 vezes 1, menos 3x ao quadrado. Isso tudo sobre o MMC que a gente calculou. Como aqui em cima os 3 eu não vou conseguir somar, porque eles não são semelhantes, acaba aqui. Ok? E por que a gente aprendeu essa técnica? Porque quando a gente tiver alguns exemplos aí um pouco mais sofisticados, a gente vai usar também. Ó. Por exemplo, esse. Esse aqui já também não é muito na cara o que vai acontecer aqui, né? Vamos ver o seguinte, ó. Vamos pegar o primeiro, x ao quadrado menos 4, e o segundo, x mais 2, certo? O primeiro a gente consegue decompor, porque aqui é uma coisa que a gente estudou quando a gente viu fatorações e produtos notáveis. Isso daqui é a diferença dos quadrados. Então, se eu reescrever o x ao quadrado menos 4 sendo x ao quadrado menos 2 ao quadrado, a gente tem aí a diferença dos quadrados. Então, isso daqui daria o primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo. Então, eu transformei o x ao quadrado menos 4 em 2 fatores. E aqui a gente vê fácil, no segundo não tem nada para fazer. Para eu calcular o MMC entre eles, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os fatores, todos os fatores que aparecem com as suas maiores potências. Então aqui aparece o x mais 2 e x mais 2. E aparece o x menos 2. Certo? Então aqui o MMC seria o próprio, poderia até escrever aqui, x ao quadrado menos 4. Então continuando o exercício, o que eu vou fazer? Essa primeira fração eu vou multiplicar por 1, porque x ao quadrado menos 4, para dar x ao quadrado menos 4 eu não preciso mudar. Agora o x mais 2, como eu tenho aqui dois fatores em que o x mais 2 é esse daqui, eu vou multiplicar pelo outro, que é o x menos 2. E aí essa multiplicação vai dar o nosso MMC. Então essa primeira fração vai dar aí 3x mais 2, e a segunda vai dar o menos 4, multiplicado pelo x menos 2. Tudo isso sobre o nosso MMC, que eu já posso botar direto, x ao quadrado menos 4. Nessa segunda parte aqui eu vou fazer aqui a distributiva. Então a primeira parte, vou fazer aqui embaixo. A primeira parte vai dar aí 3x mais 2, não vou mudar. E a segunda vai dar menos 4x, depois menos com menos vai dar mais. 4 vezes 2, 8. E o denominador aqui também não vai mudar. Aqui eu posso somar 3x com menos 4x, vai dar menos x. E 2 mais 8 vai dar 10. Tudo isso sobre x ao quadrado menos 4. Então essa aula fica por aqui. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixa aí o seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima, pessoal!